E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é aquela série onde a gente vai trazer conteúdo de todas as empresas que estão no índice Bovespa respeitando o valor de mercado. E hoje a gente vai falar da Suzano, que é a maior produtora de celulose que a gente tem aqui no Brasil. Lembrando que nenhum desses vídeos aqui é recomendação de investimentos, mas se você quiser saber todas as nossas recomendações, não esquece de entrar nesse QR Code aqui ou no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai direto para um site onde você vai entender tudo sobre o que é ser um assinante aqui do Já Invest, né? Se tornar um assinante GA Pro, que carteiras você vai ter acesso, como elas funcionam, as exclusividades que a gente tem no site. É tudo bem legal, tudo bem informado lá para você que tiver em dúvida. E também aproveita e segue a gente nessas outras redes sociais aqui, que a gente está sempre gerando conteúdo e avisando dos conteúdos que a gente traz aqui, as lives e tudo mais. Além disso, não esquece de deixar um like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores e compartilha ele com seus amigos que investem em Klabin, Suzano, Irani, o pessoal que gosta aí do setor de celulose, que eu acho que esse vídeo aqui pode agregar bastante. Bom, pessoal, como eu comentei, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Suzano, lembrando que o meu intuito aqui é apresentar o case para vocês, não é entrar tão a fundo assim nos números da empresa, isso a gente vai fazer conforme forem saindo os resultados, né? Mas a empresa está no setor de papel e celulose, sendo que ela é muito relevante no setor de celulose e tem uma relevância significante no setor de papel, apesar de não ser o mercado principal da Suzano, tá? Passando aqui rapidamente pela história da empresa, é sempre legal a gente entender um pouquinho da história para saber como a empresa chegou, onde ela chegou, né, e para onde ela vai daqui para frente. A Suzano ela foi fundada por um imigrante, né, chamado Leon Pfaffer, né? Ele chegou aqui no Brasil lá em 1924, já trabalhando no setor ali de papel, né? Ele tinha um comércio ali, revenda de papel. Já em 1939, ele conseguiu iniciar ali a sua primeira fábrica já de produção de papel. Na década seguinte, ali em 1950, ele já iniciou o seu processo de expansão, fazendo a aquisição da fábrica Suzano, né? Daí que vem o nome da Suzano, e também o filho dele, principalmente, conseguiu descobrir uma forma ali de fazer celulose através do eucalipto, né? E a Suzano foi a primeira a conseguir fazer isso, e ela foi pioneira, né, nessa tecnologia, que barateou bastante o custo, e o Brasil ele é bem competitivo nisso, e também tem bastante eucalipto aqui, né, em abundância, né, no nosso país. Então isso deu muito certo ali para a Suzano, tanto que ela focou até hoje ali no eucalipto, né. Entre 1960 e 1990 a gente viu ali mais um movimento de expansão, né, a Suzano sempre cresceu muito ali através de expansão, isso é uma característica do setor, porque é muito difícil de expandir organicamente, né. Os projetos de fazer uma nova fábrica levam anos, então às vezes é muito mais fácil você comprar um player que já está pronto. Então a gente vai ver que ela teve várias aquisições ao longo da sua história, né? Nos anos 60, uma aquisição, né? 75 iniciou exportações, em 82 ela já começou a produção ali de papel sulfite com marca própria, então ela começou a fazer ali alguns produtos de marca própria, começou a ficar mais relevante no setor fora celulose, né? Porque a Suzano ela faz muito celulose, que é a commodity, e ela começou a vender outros produtos de maior valor agregado. Aqui, início de produção em novas fábricas e ao longo dos próximos anos, mais aquisições, como a gente consegue ver aqui nesse timeline, né, nessa linha do tempo. Aqui mais para o início da década passada, né, 2013, ali, ela fez o seu IPO, na verdade, em 2012, começou ali novos ciclos de crescimento, novos ciclos de investimento em novas fábricas e outras aquisições, inclusive a mais relevante dela sendo a fusão com a Fibria, que foi em 2018, que não está aparecendo aqui nessa timeline, mas eu explico para vocês, né? Em 2018, a Suzano se fundiu ali com a Fibria, se tornando, a partir dali, a maior produtora global de celulose do mundo. Fora 2018 para cá, tiveram outros acontecimentos, mas o mais importante e mais recente deles foi a aquisição da linha de tissue, né? Da linha de papéis higiênicos ali, da Kimberly-Clark, que fez com que a Suzano se tornasse também referência e líder aí no setor de tissue aqui no Brasil, que é uma espécie de papel higiênico, né? Papel higiênico, papel absorvente, papel, enfim, de boca, né? Enfim, de limpar. Então, ela se tornou também relevante nesse setor após essa aquisição. Ela já era relevante, né? Mas ela se tornou a líder ali absoluta após essa aquisição da Kimberly-Clark em 2022. Né? Então, basicamente, o que aconteceu de relevante de 2013 para frente foi a fusão com a Fibria, muito relevante, muito importante, dobrou o tamanho da Suzano. E 2022, mais recentemente, fortalecendo a posição dela num setor que é fora celulose, tá? Bom, passando aqui mais um pouco sobre a empresa, né? A Suzano ela é uma empresa que ela tem mais ou menos 2,4 milhões de hectares de floresta plantada, sendo que o foco dela ali é no eucalipto, então a gente já vê aqui uma diferença entre a Klabin, né? A Klabin, para quem acompanha as análises aqui no canal, vocês sabem que a Klabin ela tem
tanto eucalipto quanto pinos para conseguir trabalhar de uma forma mais flexível. A Suzano optou por ter majoritariamente eucalipto nas suas florestas, né? Todas essas áreas verdes aqui do mapa é onde ela tem as florestas dela, se a gente consegue ver que é bem diversificado, né? E ela tem hoje 10 fábricas, né? Algumas produzem papel, algumas produzem simplesmente a celulose, e o que é importante é a gente ver a posição de onde estão essas fábricas, né? Aqui você consegue ver esses riscos verdes aqui no mapa, são as ferrovias da empresa, as ferrovias próximas ali das fábricas, ou então portos que estão próximos às fábricas. Isso confere para a Suzano, que é um player global importante, um acesso ali mais fácil ao escoamento da sua produção, o que com certeza reduz custos ali de entrega, né, custos de produção. Então ela está próxima ali dos principais portos e ferrovias do país, e ela vende basicamente para o mundo todo, sendo que o maior comprador de commodity, de qualquer commodity que você vai encontrar, é a China. Então a China é um player importante nesse mercado, um comprador importante, um consumidor importante de celulose no mundo todo, tá? O que é legal também da gente ver aqui, ó, é a capacidade produtiva dela, né? Então ela hoje tem uma capacidade produtiva de celulose aí de cerca de 10, 11 milhões de toneladas por ano e de papel de cerca de 1 milhão de toneladas por ano, tá? Então ela tem uma capacidade muito forte, né? Para quem acompanha aqui as análises da Klabin, a Suzano é mais ou menos 4 vezes maior do que a Klabin, tá? Dependendo da métrica, se é capacidade de celulose, se é por hectares, né? Por hectare de floresta, a Suzano é mais ou menos 4 vezes o tamanho ali da Klabin, para vocês entenderem o tamanho da Suzano, tá? Então realmente é uma empresa gigante, né? Hoje ela tá valendo quanto? Eu nem sei. Acho que é 60 bilhões de valor de mercado, sendo que ela tem bastante dívida. Então, se a gente pegar o valor de firma dela, é bem mais alto do que esse aqui, deve chegar mais próximo de 100 bilhões de reais, né? E o que é legal da gente saber aqui, pessoal, é que nessa parte de papel, né, nessa parte de tissue aqui, vai dobrar mais ou menos a capacidade produtiva dela aqui para quase 300 mil toneladas, né? Então, com a aquisição da Kimberly, que vai já impactar os resultados ali que ao longo de 2023. E aqui, na parte de celulose, a gente tem um projeto que chama Projeto Cerrado, que é um investimento mais recente da empresa, onde ela está investindo bastante dinheiro para aumentar a produtividade dela em cerca de 2,5, 2,4 milhões de toneladas a mais na produtividade dela, o que dá na produtividade total dela ali um aumento de cerca de 20 a 25% a mais de produtividade. Então a Suzano, assim como a Klabin, está passando por um ciclo importante de investimentos agora, e o projeto dela chama Projeto Cerrado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Aqui é um pouco do processo produtivo. A gente fez uma live que ficou fechada para os membros, né? Mas a gente fez uma live explicando o processo produtivo da celulose. Para não complicar muito, tá, pessoal? É bem simples. Você planta lá o eucalipto. Aqui no Brasil a gente tem uma produtividade muito boa, né? Então demora ali entre 6 e 9 anos para o eucalipto ou pinos, dependendo, né? Crescerem ali e estarem prontos para o corte. A empresa corta ele, tira ali tudo que não serve para fazer a celulose, já lá na origem mesmo, né? Transporta aquilo. Então logística é importante, né? Estar próximo das fábricas é importante. Ter um contrato com uma boa empresa de logística é importante, o custo da gasolina é importante. Então a Suzano, por exemplo, tem um contrato com a JSL, que é uma empresa do grupo Simpar. Ela pega essas árvores cortadas, né, leva lá para o processamento, né, cozinha aquilo ali até virar uma polpa, e aí, se a empresa quiser só vender a celulose, já está pronta para venda. Se não, se ela quer fazer papel, ela leva para as máquinas de papel própria, faz o papel e vende o produto final, seja o que ele for, né? Papel sulfite, papel cartão, papelão, né? Papel tissue, né? Que é o papel higiênico, o que é que seja, né? A gente explicou bem na live da Klabin, né? Para quem é assinante, recomendo vocês assistirem, que está bem detalhado o processo lá, beleza? Bom, então um overview da empresa da Klabin, da Suzano, né? É esse que eu passei agora para vocês. Vamos começar a entrar agora nos números relevantes, e eu trouxe aqui uma novidade, né? Uma canetinha aqui para me ajudar na apresentação. Vamos testar, ver se vocês vão gostar dessa funcionalidade. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver as receitas da Suzano, tá? A Suzano é uma empresa majoritariamente globalizada, né? Então a gente consegue ver aqui que das receitas dela dos últimos 12 meses foi cerca de 10 bilhões de dólares, sendo que uns 80% aqui da receita total dela é fora Brasil, né? Então 20% aqui Américas, 25% Europa e 38% Ásia, sendo que o maior player aqui, comprador, de longe, é a China, tá? Por isso que a maioria das informações, apresentações, Investor Day, tudo da Klabin é em inglês, tá? Então,
não consegui achar muitos dados assim de apresentações em português para trazer aqui para facilitar para vocês, mas eu vou tentando traduzir aqui na medida do possível, tá? E aí os principais mercados dela, né, do total dessa receita de 10 bilhões de dólares, 83% é celulose pura. Então a Klabin, a Suzano, diferente da Klabin, né, ela é um player muito mais puro ali de celulose. Então teoricamente ela tem ela é muito mais atrelada ali à flutuação do preço da celulose no mercado internacional do que a Klabin, né? Porque a Klabin, cerca de 40% da receita dela ali só vem de celulose e o restante vem de produtos finais feitos a partir da celulose, né? Todos o papel, né? Papelão, cardboard, tixo, tudo mais, né? Então a Klabin ela consegue ter mais valor agregado, né? Na maior parte da receita dela e não fica tão dependente do preço da celulose. A Suzano ela é muito focada ali, né? 83% da receita vem de celulose, sendo que aqui 11% vem de papéis e papéis de impressão para escrita, né, que é um segmento que a gente sabe que tá caindo o consumo no longo prazo, mas ela tem aqui os outros 6% que tem uma demanda bem firme de longo prazo, que é papelão, né, papel de entrega, papel de embalagem, papel higiênico, né, e etc. Então, ela tem boa parte da receita dela aqui atrelada totalmente à celulose, e outros segmentos aqui que dão mais ou menos 15% da receita total dela, né? E aqui ela separa, né? Desses outros que vêm fora a celulose, né? De onde que vem? Né? A maioria de tixo, né? Que tixo é papéis higiênicos, lenços umedecidos, absorventes, etc. Né? Papel para higiene ali do ser humano. Então, ela está muito focada nesse segmento, que é um segmento muito bom, ele é muito rentável, ele tem uma ótima demanda aí de longo prazo, né, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, basicamente, esse é o breakdown da receita aqui, de onde que vem o resultado da Suzano, tá? Seguindo aqui, o que é legal da gente ver, tá? Então, a Suzano, ela trabalha com a celulose, tá? E aí muita gente já torce o nariz porque é commodity. Mas o que a empresa mostra aqui pra gente é que a commodity dela, né, que é o BHKP, né, que é a commodity da celulose, negociado na Bolsa da Europa, ela é muito menos volátil do que outras commodities, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o minério de ferro, né, ele tem uma volatilidade ali de um ano para o outro de cerca de 47%, ou seja, do pico ao fundo ou do fundo ao topo, uma volatilidade calculada ali média de 47%. Tanto que quando a gente fez a análise da Vale aqui no canal, eu falei para vocês que é uma empresa muito complicada de se ter no longo prazo, é uma demanda muito difícil de prever, né? A gente não consegue saber porque é uma demanda que depende muito da China e a gente não consegue ter visibilidade do mercado da China. É uma commodity muito difícil de você prever o preço dela, a produção dela é difícil da gente prever. Então, as outras commodities, né, a gente tem aqui o petróleo também sendo bem volátil, a gente tem o níquel também, que é da produção lá da Vale, então a Vale é uma empresa teoricamente muito mais volátil. E as outras commodities aqui, né, inclusive commodities ligadas à alimentação, como o açúcar, são bem mais voláteis do que a commodity do papel, tá? Então, apesar da Suzano e da Klabin serem empresas de commodity, elas conseguem ter uma certa... menos volatilidade ali nos seus resultados, justamente porque a commodity da qual elas trabalham, elas vendem, ela é menos volátil, né? Então, isso permite uma receita mais estável. Então, quem acompanha a Klabin sabe que ela segue crescendo o EBITDA há 13 anos seguidos, e isso também aumenta ali a previsibilidade dos custos da empresa. Por exemplo, né, a Klabin ela compra celulose também para fazer os produtos dela, ou a Irani compra também celulose. Então, se ela tem uma commodity que é menos volátil, ela consegue ter um controle de custos melhor, tá? Mas assim, por que a gente tem essa commodity, né, que ela é tão previsível, digamos assim? Por que ela tem essa volatilidade tão baixa, tá? São vários fatores, tá? O primeiro, pessoal, é que historicamente a gente vê aqui, né, esse daqui é a demanda global do setor para o uso final, né, da celulose no mundo, tá? Então a gente consegue ver que a demanda hoje tem muito focado em container board, né, que aqueles papelões para entrega, né, de deliveries, de supermercado, caixa, papelão, tudo que envolve entrega, delivery, logística é o que puxa muito da demanda, né? Isso é muito difícil de você ver uma perspectiva de crescimento, de baixa, né? Tanto que a empresa tem uma expectativa de crescimento, né, no longo prazo, né? A gente consegue ver aqui que a tendência é de crescimento no longo prazo, um crescimento mais baixo, um crescimento mais modesto, é verdade, mas não tem nenhuma perspectiva no futuro de que haverá algum tipo de solução para a gente conseguir embalar melhor as coisas de uma forma até mais sustentável
do que o papel, do que o papelão, né? E aí se a gente vê os outros usos finais da celulose, todos eles também têm uma previsão de crescimento no longo prazo, né? Então a gente tem aqui, aliás, nem todos, né? Até a parte de papéis para escrita, né? A gente consegue ver que ele cai em representatividade no total, mas é uma queda bem lenta, né? Então não é uma coisa muito acentuada, não é uma queda muito acentuada. Todos os outros vão crescer, né? Então o tissue aqui, né, ele vai crescer de 41 para 55, né? Milhões de toneladas. Aqui o container board vai crescer para 226, né? O carton board, né, papel cartão, vai crescer também. E os papéis especiais também vão crescer num ritmo menos lento. Então a gente, diferente das outras commodities, né, é difícil, por exemplo, a gente dizer qual que vai ser o crescimento da demanda de petróleo nos próximos 10 anos. É muito difícil, né? Vai depender da China, do consumo da China, do consumo dos Estados Unidos, do consumo do Brasil. Já o papel ele tem uma demanda muito mais clara, ele é muito mais ligado a produtos essenciais, né? Higiene, alimentação, entrega, logística. Então isso facilita a previsão em relação a essa commodity, tá? Uma outra coisa legal da gente ver é justamente a expectativa de crescimento dessa demanda no longuíssimo prazo, tá? Então, nos próximos anos, né, até 2035, aqui é um gráfico bem parecido com o outro, só que dessa vez ele mais aberto de onde vai vir essa demanda. A gente consegue ver, ó, que a maior parte da demanda vai continuar vindo de container board, crescendo aqui, ó, papel de embalagem, né, o papelão, o tissue, né, tudo vai crescer a um ritmo bem lento, é verdade, né, um ritmo mais em linha com o PIB global, né, um crescimento de 1,4% ao ano, e a gente tem alguns detratores aqui caindo, mas que o que está crescendo, né, que é o maior mercado de todos, que é o container board, ele mais do que compensa por esses mercados aqui que estão tendo uma queda, tá? Então, a expectativa de longo prazo para o consumo de papel e celulose, ela é positiva. É um crescimento lento, é verdade, não é uma commodity que vai dobrar, não é igual a soja, que a expectativa é que o consumo aumente bastante no longo prazo, mas é um crescimento estável, que é muito importante para uma commodity, tá? Ao mesmo tempo que, diferente das outras commodities, né, novamente trazendo aqui o exemplo, por exemplo, do petróleo, é muito difícil da gente tentar prever qual que vai ser a produção do petróleo no próximo ano, né? Alguém consegue dizer isso? Hoje, ninguém consegue dizer isso. Vai depender da OPEP, vai depender dos projetos que estão em andamento, das perfurações, das explorações, das empresas, das majors, né, as maiores empresas do mundo, o quanto elas vão produzir, né, fora os assuntos aí geopolíticos que envolvem essa produção de petróleo, então é muito difícil você prever. Já no papel e na celulose, a gente consegue ter uma ideia de quanto que vai crescer a produtividade, a capacidade instalada do mundo. Por quê? São projetos que levam anos para entrar em andamento, então o mercado tem uma noção mais ou menos de qual é a capacidade instalada hoje, e quando uma empresa anuncia que ela vai aumentar a capacidade instalada, que é o caso da Suzano com o projeto Cerrado, isso já é sabido por todo o mercado, impacta todo o mercado e o mercado consegue entender quanto que vai ser daqui 2 anos a produtividade, quanto que a produção vai aumentar daqui 2 anos, né? Vai demorar 2, 3, 4, 5 anos, então é uma coisa muito mais visível, né? O mercado tem uma ideia do que vai acontecer, tanto que entre 2021, né, que entre 2021 e 2026 a expectativa é de um crescimento na produção de celulose aqui de cerca de 7 milhões de toneladas, né, sendo que 2,5 milhões disso daqui, né, vem da Suzano ali com o projeto Cerrado, né? Então, o mercado já sabe que a demanda vai ficar estável e que a produção não vai crescer absurdos. A celulose, ela trabalha com muito menos volatilidade. É por isso que eu gosto bastante, né, da celulose, né, de todas as empresas de commodity. Eu acho que a celulose ela é a mais simples de entender e a mais estável de longo prazo. Seguindo aqui, outro ponto que é importante entender aqui sobre a celulose, tá? Quando a gente falou aqui da Vale no canal, da Petrobras, da PetroRio, todas as empresas de celulose, eu falo para vocês que é importante a gente entender o custo de fabricação. Isso é muito importante, porque isso vai dizer para a gente o quanto que a empresa ela aguenta de desaforo, tá? E qual que é o mercado e qual que é o preço ali das commodities que a Suzano trabalha, tá? Aqui ela trouxe os dados até o primeiro trimestre de 2022, tá? Mas não varia muito disso. O preço no mercado internacional da celulose, ele rodava em cerca aqui de $600, né? A gente consegue ver que ele está trabalhando por próximo de $600 desde 2015, né? Ele vai para 500, sobe para 700, mas digamos que a média dele aqui é $600.
Por que que ele tem essa média de 600 dólares? Porque o custo marginal do mercado, o custo de produção da celulose, ele roda ali mais ou menos, que essa linha azul aqui, ó, ele roda cerca de 500 dólares, 550, né? Alguns produtores vão ter mais, alguns produtores vão ter menos. Então, o custo, quando a celulose ela começa a cair, né? Que foi o que aconteceu aqui, por exemplo, ó, a celulose começa a cair em 2020, a chegar muito próximo do custo marginal de todo o mercado produzir, as empresas de celulose param de produzir, né? Para elas não terem prejuízo, e o preço volta a subir, né? Então, até em termos de preço, a celulose é uma commodity muito mais previsível do que as outras, né? Então, esse aqui é o custo mais ou menos marginal, cerca de 550 dólares, né? A gente pode colocar aqui. E a commodity tende a trabalhar em 600, 700, 800, já chegou a passar de 1.000 dólares, né? Eu vou mostrar para vocês qual é o preço dela hoje, mas já chegou a passar de 1.000 dólares, e aí as empresas ganham bastante dinheiro. Mas eu falei para vocês o custo marginal do mercado. Essa é a média do mercado. Qual que é o custo da Suzano produzir a celulose, tá? Então eu trouxe aqui também, primeiro para vocês entenderem, a importância e o quanto que o Brasil ele está à frente dos outros produtores, tá? Então o Brasil, aqui em termos de produção, ele é um dos maiores produtores do mundo, né? Um dos que mais tem volume. E o custo aqui do Brasil, na média, ele já é muito abaixo da média dos produtores mundiais, né? Então, a gente roda aqui com um custo de produção de cerca de 200 dólares, né? E aqui não está considerando despesas, né? Outras coisas, que é o custo simples, né? O custo caixa aqui de produção. E aqui a gente consegue ver que a Suzano não, é o maior player mundial, o maior player global de produção de celulose, tá? Mas quando a gente olha, aqui a gente viu que o Brasil ele é muito competitivo, né? Mas quando a gente olha a Suzano, e aqui ela já traz os números da expectativa dela após a finalização do projeto Cerrado, a gente consegue ver que a Suzano é muito competitiva, ó. Ela está abaixo da média do Brasil, né? Então, tem outros países aqui competitivos também, o Chile, né? País aqui da América Latina que também tem uma questão de clima, ou uma questão, enfim, de ambiente que ajuda, mas a média aqui a gente consegue ver a média de 500 dólares mais ou menos da produção global, e a Suzano está abaixo, né? Então a Suzano ela aguenta muito mais desaforo daquela queda, né? A commodity pode cair para 500, para 450, que a Suzano ainda vai estar dando dinheiro, vai estar dando menos dinheiro, vai estar ganhando menos dinheiro, vai estar com uma margem menor, mas ela aguenta desaforo, enquanto outros players aqui, como por exemplo da Finlândia, né? Já estão dando prejuízo, né? Para vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente tem uma média da plantação até o eucalipto estar pronto para colher de cerca de 7 anos. Nos países nórdicos, nos países da Europa, né, a gente tem empresas que têm uma média de 14 anos, uma média de 21 anos, né? Então chega a ser 3 vezes mais demorado para essas empresas conseguirem colher e transformar aquela floresta em eucalipto. É por isso que a Suzano ela é tão competitiva. Não é porque ela tem uma tecnologia melhor ou porque ela tem, sei lá, máquinas melhores. Não, as máquinas são muito parecidas todas, elas têm acesso à mesma tecnologia. Só que a Suzano, enquanto as empresas lá da Finlândia vão demorar vão demorar 21 anos para colher, a Suzano já colheu 3 vezes, já fez 3 vezes o processo. Então ela consegue ser muito mais competitiva por conta disso. A Klabin também né? Mas a Klabin, como o foco dela é papel, ela traz pra gente o custo caixa de fazer o papel, né? E aí a Klabin ela tem o menor custo caixa de papel do Brasil, e a Suzano tem o menor custo para fabricar celulose no país, né? As duas são muito competitivas, tá? O que é legal da gente ver, né? Eu falei para vocês que a empresa ela é muito focada ali em celulose, vem 85% do resultado dela de celulose. A celulose tem uma demanda previsível de longo prazo, tem uma produtividade que não espera se crescer tanto no longo prazo. A parte de papéis dela também tem uma ótima demanda ali, que vem de tissue, vem de cardboard board, que vem de todos os outros tipos de papéis ali que são utilizados utilizados ali a partir da celulose. Mas a Suzano ela tem também alguns novos mercados que são bem interessantes, tá? Então o mercado aqui têxtil, com essas duas tecnologias que ela já investiu e já tem startup, já tem dinheiro alocado, onde ela está fazendo tecido a partir da celulose, tá? Então são tecidos sustentáveis, e a empresa enxerga um mercado aqui endereçável de cerca de 70 bilhões de dólares, né? É muita coisa isso daqui, é um mercado realmente muito importante, vale a pena a gente ficar de olho. Os outros mercados são menores, né?
relevantes também para a empresa, não são irrelevantes, né? Mas esse mercado de textos aqui, por ser o maior e por ser o que ela já iniciou, né? Ela já está vendendo, ela já tem uma empresa nisso, ela já tem uma startup, um investimento nisso. E também tem uma questão muito positiva do ponto de vista de driver, de tendência mesmo secular de as empresas, né? Por exemplo, a Renner, a Arezzo, a Marisa, a C&A, a Guararapes, né? De quererem comprar tecidos mais sustentáveis para fazer as suas roupas, né? Justamente um tecido ali feito a partir de uma floresta totalmente sustentável, né? Que captura carbono, etc. É uma ótima opção. Ao algodão, que muitas vezes ele é colhido não de uma forma muito sustentável, é uma alternativa também ao plástico ou ao couro, né, dependendo do tipo de roupa que se faça. Então isso daqui é um mercado bem interessante. Então a gente viu que o mercado de celulose vai crescer num ritmo bem acompanhando com o PIB e junto com o mercado de papel, mas ela tem outras demandas que estão crescendo, né? Então o mercado aqui de textos é bem interessante, tá? Ela tem também aqui outras pesquisas e outras ideias em andamento, como a produção de bioóleo, né, que ainda não tem ideia se isso aqui vai ser monetizável, se vai ser rentável, e os créditos de carbono, né? Então a Suzano, ela tem muita floresta, 2,5 milhões de hectares, então ela captura carbono, né? Então ela tem créditos de carbono. Então ela tem uma expectativa que se esse mercado começar a ser regulado, né, e poder vender crédito de carbono, ou seja, aquelas empresas que jogam carbono demais no meio ambiente, comprarem créditos para poder, digamos assim, prestar contas para a sociedade, né, devolver um pouco desse crédito desse carbono que ela colocou na atmosfera, a Suzano poderia ser uma das grandes vendedoras de crédito de carbono e começar a ganhar dinheiro com isso, né? Uma empresa que ganhou dinheiro com isso foi a Tesla, por exemplo. Então, é uma venda de crescimento, apesar de que isso daqui eu acho que não é legal a gente considerar nas nossas contas, porque isso aqui ninguém sabe se vai acontecer, né? Agora, essa parte do textos aqui é o que eu ficaria mais de olho se eu fosse investidor da Suzano, tá? Então, para finalizar aqui, né, a empresa trouxe alguns trends dela, né? Então, a urbanização, né, ou seja, mais pessoas, principalmente na China e na Índia, indo para cidades, saindo do interior. Então, você demanda mais papel higiênico, mais papel de embalagem, mais compra, mais supermercado, mais logística de entrega. Então, a urbanização é um driver interessante para ela de longo prazo, né? O aumento da população, que a população ainda está em aumento, e o envelhecimento também, né? Enfim, os mais idosos aí precisam de, fraldas específicas, né? Mais remédio utiliza mais papel ali de embalagem para remédio. O aumento do clima global, aqui, essa preocupação em desacelerar, que o aquecimento global faz com que as pessoas se preocupem em, por exemplo, evitar a utilização de plástico. Então, hoje em dia, mais de 50% dos países associados à ONU, né, eles já passaram leis ou impostos no setor ali de plástico, né, do setor de plástico, de sacolinhas de plástico, por exemplo, para evitar ou reduzir completamente o consumo ou taxar, né, prejudicar quem consome esse tipo de produto. Isso daqui é ótimo para a Suzano, porque vai fazer com que mais empresas corram atrás, né, de soluções em papel, né? Então isso daqui é ótimo para ela. Tecnologia, digitalização também é um driver aí de crescimento para várias empresas, né? Então o e-commerce, por exemplo, não sei se ela fala aqui, mas o e-commerce é um ótimo driver de crescimento. Então, quanto mais entrega a gente tiver, quanto mais digitalização, quanto mais movimentação da economia a gente tiver, melhor ali para Suzano, para Klabin também, né? Tudo que eu falo aqui da Suzano, muitas vezes para Klabin também é válido, tá? E o crescimento de países de economias emergentes também é muito positivo para a empresa. Brasil, Índia, né? Países como Brasil e Índia, por exemplo, a gente tem uma média de utilização de papéis higiênicos abaixo, né, do que países de primeiro mundo, né? Os Estados Unidos, ele consome muito mais por pessoa, cerca de 4 vezes mais papel por pessoa do que o Brasil, né? Então, essa é a diferença de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido, né? Então, quanto mais rico o país ficar, maior a tendência dele utilizar papel, né? Então, isso vai trazer também oportunidades aí de crescimento para a Suzano, né? Então, aqui ela fala da redução de utilização de plástico, né? O aumento ali de utilização de materiais renováveis, né? E a captura de carbono, que ainda é uma incerteza, né? Mas pode ser um mercado interessante para a empresa no futuro. Agora a gente vai entrar aqui nos dados da empresa, né, na apresentação dela do primeiro trimestre de 2023, para a gente ver
os números mais recentes da empresa. Bom, vamos seguir aqui. Vamos lá. Bom, então a empresa ela teve aqui, ela teve uma produção, né, de 2,5 milhões de volume de vendas, né? Então ela vendeu 2,5 milhões. Em relação ao mesmo período do ano passado, foi bem estável, né? Então a gente não deve esperar um crescimento de vendas com base no volume, né? Já em papel, ela teve 249 mil toneladas, então a gente já consegue ver aqui, ó, que papel é cerca de 10 vezes menor, né? É um décimo, diria assim, né, do volume dela de celulose, né? E caiu em relação ao primeiro trimestre de 2022, né? Então o mercado de papel pode ter desacelerado um pouco, talvez devido aí ao preço, tá? Então o EBITDA ajustado de 6,2 bilhões de reais, e a Suzano ela é uma empresa global, então tem coisa que ela fala em dólar, tem coisa que ela fala em reais, né? Vamos tomar cuidado com os números, né? Então no fim do ano passado ela deu um EBITDA de 8 bilhões e esse ano já teve uma queda relevante aqui, né? E o volume não teve, até teve uma queda aqui de volume, né? Mas não foi o suficiente, né? Realmente o que impactou aqui foi a queda de preço, né? A geração de caixa operacional, então é uma empresa que gera bastante caixa, né? 4,7 bilhões, sendo que gerou um pouco mais aí do que no ano passado, né? Cerca de 800 milhões a mais do que no ano passado, né? O custo caixa a gente já vai ver um pouco mais para frente, né? Mas é uma empresa aí que tem um custo caixa em reais de 937 reais, né? Se a gente tentar dividir por 5 isso daqui, que seria o dólar mais ou menos médio aí dos últimos 12 meses, a gente chega quase que nos 200 dólares, vamos chutar alto aí, 250 dólares de custo caixa, sendo que a commodity a gente lembra que ela estava mais ou menos 600 dólares, né? Então a gente já vai ver o preço dela certinho, mas a Suzano consegue ganhar bastante dinheiro, né? Liquidez, né? Então gestão financeira da empresa, que também é bem importante nessas empresas gigantes que tem vários projetos, né? Como a Suzano e a Klabin, né? Então ela tem 6,1 bilhão de dólares em caixa, em liquidez. Aumentou em relação ao ano passado e aumentou também em relação ao fim desse ano, então tá bem tranquilo, né? 6 aqui a gente poderia colocar 30 bilhões de reais, né, no caixa, e uma dívida aí de 50 bi, né? Então lembra que eu falei para vocês que é uma empresa 52, 53 bilhões de reais, né, se a gente fosse trazer aqui para reais, e também muito em linha com o ano passado, né? A gente vai ver um pouco mais do duration dessa dívida, né? Quando ela tem que pagar essa dívida é o que importa. Mas a alavancagem dela ótima, né? Em 1,4 vezes em dólar, né? Se a gente considerar os valores em dólar. Então é uma empresa que, graças aí ao período de alta no valor da commodity que ela trabalha, que a gente viu a commodity subindo ali em 2021 e 2022, isso ajudou bastante a Klabin e a Suzano, que estavam com projetos nessa época, geraram bastante caixa, não pagaram tanto dividendo e conseguiram crescer, vão crescer aí, ambas as empresas vão crescer a produtividade entre 25% e 30%, sem muita alavancagem, né? E o mercado, mesmo assim, não tem pago tanto essa questão, né? Bom, vamos continuar aqui na apresentação. Bom, e agora a gente vai falar do negócio de papel e embalagem, né? Ela fala primeiro desse negócio. Na minha visão, ela deveria falar primeiro de celulose, que é mais importante, né? Mas a gente consegue ver que o volume caiu, né? Então, isso a gente viu também na Klabin, uma questão ali do momento atual, né? Os preços estão muito altos, né? Então, aqui a gente consegue ver os preços do papel subindo bastante. Mas o que é legal da gente ver, o mix de venda da Suzano aqui no mercado de papel e celulose, ele é muito mais focado no mercado interno, né? Então, não é tanto para o mercado externo. Diria que uns 75% aqui, né, do mercado interno. E aqui o EBITDA, né? Olha o que é interessante a gente ver, né? Então é um produto de maior valor agregado, né? Então ele tem uma margem EBITDA ali de cerca de 39, 35, 30. É difícil dizer porque foram momentos muito conturbados de todos os mercados de commodity, mas uma margem EBITDA ali de cerca de 30 a 35%, né? Tá um pouco acima da média, porque o preço da commodity, né? O preço do papel no mercado interno, principalmente, tem subido bastante, o que tem ajudado, né? Mas a empresa gerou um EBITDA dessa linha de negócio nos últimos 12 meses, né, até o primeiro trimestre de 2023, de cerca de 3 bilhões de dólares, tá? Agora a gente vai, de reais, né, 3 bilhões de reais. Agora a gente vai passar para o segmento aqui de negócio de celulose, que é o mais importante, né, da Suzano aqui, né, da Suzano, né, que a gente está falando. Então a gente consegue ver um volume um pouco mais estável, né? Então o volume subiu bastante no fim do ano, caiu, mas ele fica muito estável em relação ao primeiro trimestre de 2022, né? Então foram 10 milhões, né, de toneladas, praticamente toda a capacidade produtiva dela nos últimos 12 meses, né? E aqui a gente vê que é um pouquinho mais volátil, né? Então ele teve uma alta bem relevante, a empresa aproveitou esse momento de alta e vendeu bastante para gerar bastante caixa. Agora ele caiu um pouquinho o preço em reais, né? Caiu um pouquinho o preço
em reais aqui da commodity, mas mesmo assim tá num preço bom, né? Então, por exemplo, se a gente olhar em dólar, que é o que mais importa, né? A empresa está com o custo, o preço da celulose está em 719, a Suzano tem um custo caixa aqui próximo de 300, né? De 300 dólares, então ela está ganhando bastante aqui com essa diferença, né? Sobra bastante para ela ganhar dinheiro, né? Aqui a gente vê o EBITDA, né? E olha que interessante. Eu falei para vocês que esse produto aqui ele não tem muito valor agregado, né? Mesmo assim, ele tem um EBITDA maior do que o segmento de papel e papel papel e impressos da Suzano, né? Por quê? Porque a Suzano ela tem um custo tão baixo nesse segmento que ela consegue ter uma margem EBITDA altíssima, né? Muito alta mesmo, chegando aí a beirar 60%. Então, realmente, ela é muito eficiente na parte ali de celulose, né? Então, nos últimos 12 meses, né, a gente vê que ela gerou aqui 25 bilhões de reais nesse segmento, né? Sendo que na parte ali de papel tinha sido 3 bilhões, né? Então, muito bom esse resultado aqui, apesar de que ele é um pouco mais volátil, né? A gente consegue ver que ele subiu bastante no fim do ano, que ela vendeu muito ali num preço muito bom, caiu um pouquinho, mas ainda está num nível muito acima do que foi no ano passado, tá? Então, até aqui um resultado bem interessante no trimestre da empresa, tá? Bom, seguindo aqui a gente consegue ver um pouco do custo caixa da empresa, né? Então vamos comparar ano contra ano, né, que eu acho que é o que mais faz sentido aqui, pelo menos nesse ponto de vista de custo caixa, né? Então, primeiro trimestre de 2023 contra o primeiro trimestre de 2022, lembrando que a Suzano fez umas paradas ali para manutenção. Essas paradas são relevantes, muitas vezes a empresa fica uma semana, 15 dias ali com a máquina parada, isso impacta no volume dela, né? Impacta no custo caixa, porque ela dilui menos o custo, mas mesmo assim a gente consegue ver que é um custo baixíssimo, né? Então saiu de R$ 868 no custo total, né? Considerando madeira, insumos, custo fixo, energia, né? A empresa gastava R$ 868 e agora chegou a 937, né? Se a gente colocar isso aqui para dólar, mesmo se a gente colocar ali no 5, né, e chutar alto, vai dar cerca de 250 dólares de custo caixa, né? É muito absurdo o que a Suzano consegue fazer no custo de produção dela, né? Então é uma empresa realmente muito eficiente e sobra bastante dinheiro, né? Tanto que ela é uma forte geradora de caixa, a Suzano, né? Bom, aqui é o projeto Cerrado, né? Então a gente consegue ver que o progresso físico chegou aqui a 57%, né? Então ela está aqui com boa parte do projeto já em andamento. A previsão desse projeto é ficar pronto ali até 2024, meados de 2024, pode ser no primeiro semestre, um pouquinho do segundo semestre. Um CAPEX bem relevante, né? Então a expectativa é dela gastar, né, desembolsar mais 8,9 bilhões ainda esse ano, né? Então isso aqui é importante para a gente acompanhar no endividamento da empresa, apesar de que a gente viu que ela está bem tranquilo, né? Então ela tem ali uma capacidade de caixa que está muito tranquila, né? Mas a empresa não pode, né, ficar pegando caixa que está sobrando e pagar dividendo, sendo que ela tem 8 bilhões aqui, depois mais 5 bilhões aqui. Vamos arredondar aqui para 15 bilhões, considerando que pode haver um aumento aqui por conta justamente de uma possível inflação, mas mesmo assim eu preferiria que ela não pagasse dividendo. Ela, tranquila, termina esse projeto, começa a produzir com ele e depois começa a retornar valor aí para os acionistas, né? É o que eu gostaria que a empresa fizesse, né? Bom, dívida líquida da Suzano, né? O que é legal da gente ver, né? Aqui ela fala em dólar, né? Então essas empresas fazem isso só para complicar a vida do analista, né? Então 6,1 bilhões de dólares em caixa, sendo que ela cobre aqui, ó, até 2025 com tranquilidade, né? Então quem investe em Suzano até 2025 é muito tranquilo, a empresa não deve ter problemas com caixa, mas a gente tem que considerar que 2023 aqui, ó, vão entrar uns 8, 9 bi ali, né? 9 bilhões que a gente viu que ela vai ter que pagar do processo de Cerrado, né? A não ser que ela pegue dívida para o investimento no projeto Cerrado, vai aumentar o endividamento dela, mas aí ela não vai ter o dispêndio tanto de caixa no presente, aí ela vai rolando a dívida, né? O que a maioria das empresas fazem, né? Mas não sei se ela pode fazer isso porque a Suzano, né? Ela tem acesso à dívida global, né? E ela tem uma ótima nota de crédito, né? É uma empresa que tem uma nota de crédito aí acima de alguns países, inclusive, e ela tem acesso ali a tomar dívida, né? A maior parte da dívida dela, inclusive, é em dólar, né? Ó, se a gente ver aqui, ó, ela tem a maior parte da dívida dela. Aliás, aqui a maior parte da dívida dela aqui é o caixa, né? A maior parte tanto o caixa quanto a dívida dela, a maior parte é em dólar, né? Então ela tem acesso a caixa em dólar, dívida em dólar, o que faz
com que ela tenha acesso a custos de dívida, custos de capital mais baratos, né? Então, se eu não me engano, ano passado, o custo de capital prefixado da Suzano era 4,4% ao ano. Então, realmente um custo muito mais competitivo do que qualquer um teria acesso aqui no Brasil. Bom, vamos seguir aqui na apresentação para ver o que mais ela traz para a gente. Bom, aqui ela fala um pouco das estratégias de hedge, né? Então, como a Suzano ela é muito exposta, né, ao dólar, muito exposta ao câmbio, muito exposta à commodity, muito exposta à dívida dela que é em dólar, né? Então, ela faz hedges, né? Ela trava ali em operações, ao longo de toda a operação dela, ela trava operações tanto de venda, quanto de compras, quanto de dólar, né? O quanto que ela acha que o dólar vai estar ano que vem, quanto que ela acha que o real vai estar, as taxas de juros, etc. Ela faz muitas operações de derivativos que impactam bastante o lucro líquido, tá? Então, para a Suzano, né? Para a Suzano, diferente da Klabin, eu gosto de olhar o EBITDA, né? O EBITDA e o FCO, que eu acho que são melhores métricas para ver realmente o resultado da empresa, se ele está crescendo, se ele está indo bem, porque o lucro líquido, né? O lucro líquido ele vai ser muito impactado por esses hedges cambiais, tem trimestre que vem bom, tem trimestre que vem ruim, não tem efeito caixa a maioria das vezes, então a empresa só tem que reconhecer, por exemplo, ela tem a maior parte da dívida dela em dólar, né? Se o dólar sobe, ela não tem que pagar essa dívida, mas ela tem que reconhecer que o custo da dívida aumentou, né? Isso faz com que o lucro líquido dela caia, né? Então, eu não gosto de ficar olhando muito o lucro da Suzano, tá? Eu prefiro olhar as métricas de geração de caixa da empresa, tá? Bom, vamos seguir aqui. Aqui alguns takeaways, né? E a apresentação terminou, né? Eu acho que não tem necessidade da gente entrar aqui no release da empresa. Daqui a pouco vai sair o segundo trimestre, né? Vamos só bater aqui o olho nos destaques rapidinho, não custa nada, né? Então a receita líquida no trimestre veio 11,2 bilhões, um crescimento de 16% ano contra ano. O EBITDA 6,1 bilhões, cresceu bem também ano contra ano. A margem EBITDA num ótimo patamar, 55% para uma empresa de commodity é muito importante. Acho que talvez só a PetroRio tenha uma margem EBITDA nesse patamar aqui, né? 60, 70. A PetroRio é até mais do que isso, né? Aí o resultado financeiro dessa vez foi positivo, né? 2,5 bilhões positivo. Também foi positivo no fim do ano passado. E no outro trimestre do ano passado foi bem mais positivo do que esse trimestre, né? Então isso aqui, ó, acaba impactando o lucro líquido, né? Então o lucro líquido aqui, ó, ele foi pior do que o ano passado, né? Ele saiu de 10 bi para 5 bi. Quem olha pensa que a empresa piorou, né? Mas a gente viu aqui, ó, que o EBITDA subiu, a gente viu que a receita subiu, a gente vê que a dívida líquida dela melhorou, né? Saiu de 2,1 para 1,9. Então a empresa não piorou. Os volumes, inclusive, estão bem estáveis, né? No mercado que importa para ela, que é celulose, o papel vai ser não vou nem dizer mais volátil, mas mais irrelevante, né? Então, se celulose estiver subindo, o papel pode cair uns 10% tranquilamente, que não vai impactar a Suzano. Agora, se celulose cair 10%, aí o resultado da Suzano piora, né? Então, a gente vê que a empresa melhorou, né? E aí o resultado líquido dela não condiz com os reais fundamentos da Suzano, tá? E geração de caixa operacional 4,7 bilhões, é muita geração de caixa, né? Gerou aqui bem mais do que ano passado, sendo 21% esse ano. Então, a empresa, ao meu ver aí, teve um bom resultado sim no primeiro trimestre de 2023, apesar de que talvez não tenha um resultado tão bom assim daqui para frente, justamente porque os preços da commodity, né, da commodity que ela trabalha, né, eu peguei aqui, por exemplo, o BHP na Norex Echo, né, eu nunca consigo falar o nome dessa bolsa, né, mas enfim, a gente consegue ver que caiu bastante aqui o preço ao longo do segundo trimestre, então talvez ela tenha um resultado ruim, né, por isso que as ações vinham caindo, né, se a gente pega ali o segundo trimestre se a gente pegar aqui o segundo trimestre de 2023, né, vamos pegar aqui, ó, ela caiu bastante, né, os preços estavam caindo, só que aqui em azul é as cotações da Suzano, tá, deixa eu só limpar para ficar mais fácil, então em azul as cotações da Suzano, só que a gente viu o mercado futuro, né, o que os especialistas acreditam que vai acontecer é uma alta ali, mais ou menos daqui uns 6 meses o mercado começar a subir de novo, né, então depois dessas previsões sobre o preço da commodity da Klabin, da Suzano, as ações até subiram, né? Lógico que teve esse rally recente da bolsa, mas ela basicamente acompanhou o preço ali, ó. Se a gente olhar, é bem parecido, ó. Ela caiu, a expectativa é de subir e os preços da Suzano subiram, né? Então ela acompanha bastante, né? Quando a gente compara aqui a geração de valor da Suzano desde 2018, pós-fusão com a Fibria, né?
ela deu um retorno de 165% versus 68% do Ibov. Quando a gente coloca a Klabin aqui na conta, né, num período parecido, ela deu um retorno bem acima aqui da Klabin, né, até porque a empresa gerou bastante valor, né. A gente precisa lembrar que aqui ela teve a fusão com a Fibra, né, aumentou a produtividade dela, se tornou um player global, a commodity subiu bastante, a empresa reduziu o endividamento, né, então ela conseguiu ter um bom resultado, né. Quando a gente pega aqui o year to date, né, a gente consegue ver que ela está perdendo para o Ibov, enquanto o Ibov está subindo, ela está caindo, então o mercado realmente está bem pessimista com a celulose, né? E aí a Klabin não sofre tanto, justamente porque a Klabin não tem tanto do resultado dependente da celulose, é bem menos do que a Suzano. Quando a gente pega aqui nos últimos 12 meses, novamente a gente vê a mesma fotografia, né? Então a Suzano caindo aqui com a expectativa forte que a gente tinha esse ano de queda no preço das commodities, principalmente celulose, e a Klabin voltou a subir, né? E quando a gente pega aqui os 5 anos, que foi o exercício que eu fiz, aliás, desde o início, né, ela dá o resultado, na minha visão, um resultado bom, um resultado que gerou valor aí para os acionistas, tá? Partindo já aqui pro GA, né, para a gente dar a nossa nota final, a gente consegue ver que é uma empresa que cresceu bastante, né, então a receita dela, acho que nem compensa pegar pré-fusão, né? Antes da fusão ela dava 10 bi de receita, hoje 50, né? Mas muito desse resultado veio da fusão, né? Vamos pegar 2019, que eu acho que é uma métrica melhor, né? Então, em 2019, ela deu uma receita de 26 bi, dobrou até nos últimos 12 meses aí para 50 e poucos bi, muito por conta da alta do preço das commodities. Lembrando, ó, commodity dela que aconteceu em 2021. Praticamente dobrou de valor, né? Por isso que a Suzano também dobrou a receita dela, né? O EBITDA também que acompanhou, então saiu ali de 10 bi para quase 30, né? Em 2022. A margem EBITDA bem estável, né? Num dos piores anos ali, ela com uma margem EBITDA de 40%. Margem líquida e lucro, acho que não vale a pena acompanhar, porque ó, a empresa gera um EBITDA de 15 e um lucro negativo, né? Prejuízo de 10. Por quê? Os derivativos, marcação ao mercado, dólar subiu de 4 para 6 em 2020. A empresa sofre uma marcação ao mercado, mas não necessariamente ela vai desembolsar a caixa, né? Então, tentem olhar a receita da Suzano, e a receita tem subido, ó, a receita da Suzano aqui trimestral subindo, e tentem olhar a geração de caixa, né? Então a geração de caixa da empresa 5 bi, 7, 13, 17, 21, né? Então uma geração de caixa muito saudável, enquanto isso o endividamento caindo, dívida líquida sobre EBITDA chegando a 2,2 vezes aqui. E dividendos, né? A empresa pagou bastante dividendo em 2022, né? Qual é o dividend yield aqui da Suzano? Eu acho que ela não pagou muito dividendo, não. O dividend yield é até que baixo, né? 4%, porque ela está fazendo o correto, né? Que é no momento, não pagar dividendo. Ela tem um programinha de recompra lá, mas não é tão relevante, né? Mas é uma empresa interessante aí, talvez o melhor player global aí de celulose, né? Vamos dar nossa nota final aqui para a Suzano. Para o setor, eu não lembro que nota que eu dei para o setor da Klabin, mas seria essencialmente uma nota muito parecida com o setor da Klabin. Eu acho que eu dei 4, perfeito. Tá? Eu dei com nota 4 aqui para a Klabin. Não posso dar uma nota menor do que 4 para a Suzano para ser coerente, né? Então, nota 4 porque, como eu expliquei para vocês, é uma commodity menos volátil, é uma demanda que a gente tem visibilidade, é uma commodity que está muito mais ligada a consumo essencial, né? Então, é uma das melhores commodities que a gente tem aí, principalmente para quem é investidor iniciante, né? Para a governança aqui da Suzano, vou dar uma nota 4, né? A gente está conhecendo agora a empresa, trazendo o canal agora. Ela tem um Investor Day interessante, não é dos melhores, mas é interessante. Tem boas apresentações, infelizmente 90% delas são em português. O RI dela falta uma informação ou outra, é difícil de encontrar, mas é boa informação. Ela está no novo mercado, né? Tem aí sócios, fundadores no controle corporativo da empresa, que eu acho bom, né? São pessoas que têm visão de longo prazo, que estão na empresa aí desde os anos 1960, né? Então, a governança desse ponto de vista é positiva. É uma empresa que, por exemplo, não está pagando dividendo quando não deveria pagar dividendo. Então, isso para mim tudo conta aqui quando eu coloco em governança, tá? E para a empresa, eu acho que no mínimo uma nota 7, tá? É uma empresa boa, tá? No setor de celulose. É uma empresa que está aumentando a produtividade dela, é uma empresa que tem um baixo custo caixa, é uma empresa que tem um mix ali de receita importante, né? É uma empresa globalizada, né? 80% da receita dela vem fora do Brasil, então é um player interessante para você ter na carteira, para você diversificar um pouco do seu risco Brasil, tá? Eu só não dou uma nota maior aqui porque realmente é uma empresa muito complicada de se entender, ela tem operações de hedge ali e operações estruturadas que prejudicam os resultados dela no curto prazo, a leitura de resultados no curto prazo. Ela tem esse projeto Cerrado agora que ele é um pouco relevante para a empresa, então isso pode pesar ali no caixa dela, na distribuição, no retorno
valor aos acionistas, a dívida dela pode começar a pesar também, a commodity dela pode cair bastante no curto prazo. Ela tem alguns outros fatores ali também de riscos, né, do ponto de vista de demanda para os produtos dela, né? Ela tem, na parte de papel ali dela, ela tem um foco ainda em papel de escrita, que a gente vê que vai cair a receita no longo prazo, né? Então, tem algumas questõezinhas, mas eu acho que a partir do momento que ela entregar o projeto Cerrado, integrar as operações com a Kimberly-Clark, né, com a marca ali, a Neve, né, a parte de tissue, né, e desalavancar, né, para encerrar esse projeto de crescimento, aí a empresa vai chegar numa nota 8, porque ela vai ficar mais rentável, ela vai ficar menos endividada, vai ficar menos arriscada, vai ficar menos dependente tanto da celulose, né? Então, eu acho que é uma empresa interessante sim de se estudar, apesar de que eu pessoalmente prefiro a Klabin. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever para vocês não perderem os nossos próximos vídeos e deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. E também comenta aqui se você prefere Klabin, Suzano ou a Irani e se você está gostando dessa série aqui para a gente saber e a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Bons investimentos e até o próximo vídeo.